Hoje estamos recebendo Maurício Pokémon, que é o fotógrafo e também artista, que vem hoje falar sobre um assunto bem interessante, que é uma exposição, gente, fotográfica, Árvore que Arranha, né? Vai falar sobre a carnaúba. E olha só que interessante, gente, a carnaúba que refloresta a história do Piauí através das memórias do imaginário popular. E hoje a gente encontra esse jovem maravilhoso, fotógrafo, um grande artista, para falar um pouquinho sobre essa exposição que, por sinal, vai ser mostrada para o nosso povo piauiense, assim, todos vão poder ver e entender um pouco mais. E aí a gente já começa logo primeiro te desejando um bom dia. Obrigado, Tudo bem? Bom dia. Seja também. Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Nossa, como a gente tem trazido artistas, como a gente tem trazido nomes que fazem a diferença dentro do estado. Como o nosso Piauí é rico, né? Demais, demais. E Vocês eu acho são que muito talentosos. E é muito interessante assim a gente pensar que faz toda a diferença essa coisa das políticas públicas estar investindo na cultura, né? Porque é uma das pastas mais transversais dentro de um governo, posso dizer. E era tão dificultoso, no passado se encontrava tanta dificuldade para se mostrar, para se viver um pouco dessa cultura, da arte, até mesmo da música. E aí esse olhar, de uma certa forma, fez muita gente trabalhar com mais prazer. Total, e eu acho que isso de investimento em cultura, isso deságua também na prevenção da violência, na educação, né? Então eu acho que é uma coisa que está dentro da sociedade, assim, é um tipo de investimento que ele volta para todos os lados, sabe? Pois é, você sabe que a gente fala de fotografia e aí a gente acaba entrando em várias situações artísticas, né? Vários quesitos. A gente vê determinadas obras, determinados locais que são pintados, reformados e parece que ainda não tiveram um olhar artístico sobre determinadas situações e lugares. No dia que as pessoas começarem, principalmente as grandes autoridades, né, começarem a perceber que tem pontos que podem ser trabalhados e tirar a ociosidade de tanta gente que às vezes pincha um local porque não tem a oportunidade de mostrar o seu talento, não é visto. E eu acho que esse tipo de atividade educativa no sentido, por exemplo, de uma exposição e que dentro da exposição tem algumas atividades como oficinas, rodas de conversa, ajuda a estar junto da comunidade local. E tira as pessoas muitas vezes daquele anonimato. Tem muita gente vivendo desse anonimato para ver se chama atenção. E muitas vezes o que eles estão precisando realmente é ser chamados para cá, para esse lado de cá. E olhar para eles e dizer, vocês são artistas. Sim. E aí você vem com essa exposição maravilhosa e a gente quer entender melhor o que as carnaúbas têm a nos dizer, né, em termos de história do nosso Piauí. Nesse projeto Árvore que Arranha, a gente tem falado que eu tô trazendo as carnaúbas para frente, né, desse lugar da história da Batalha de Genipapo, né? As carnaúbas em média têm 200 anos de vida, né? Então, se você for pensar, muitas carnaúbas guardam essas memórias, né, mais do que os livros de história, assim. Então, esse trabalho a gente começou lá em 2021, né, uma pesquisa. E daí eu fui por algumas comunidades que vivem, né, da carnaúba e tem essas memórias locais guardadas, né, e passadas de geração para geração. E esse trabalho ele vem, na verdade, para compartilhar isso a público, né, junto a essas comunidades também, assim. E aí o que chama atenção é essa sensibilidade sua de fazer esse levantamento que não foi da noite para o dia. Sim, sim. É porque são várias etapas no trabalho, né? Eu geralmente gosto de pensar um projeto fotográfico com um tempo longo de pesquisa, assim, são algumas fases, né? E aí agora, na verdade, essa exposição ela nem é um ponto de chegada, né? Na verdade, ela é um ponto de partida para uma nova fase do trabalho. Agora sim, Maurício, eu queria muito ouvir de você, porque assim, toda vez que você vai fazer uma pesquisa ou que você entra num levantamento como esse, você descobre e você aprende e você cresce, você desenvolve, você leva para frente histórias que não foram contadas, como você mesmo disse, histórias que não estão nos livros e muitas vezes histórias que não são verdade. Quando você vai fazendo esse levantamento, essa pesquisa, que você vai conhecendo as pessoas, que você vai fotografando essas carnaúbas, você vai vivenciando histórias e
com certeza isso é excelente, até para tua qualidade mental e para a própria história do Piauí. Total, porque para mim é um tipo de pesquisa que ela acredita muito mais na historiografia oral das pessoas, né, das comunidades. Então elas trazem relatos que muitas vezes também elas podem partir da ficção, mas que isso para elas é o que elas vivenciam. E elas são o próprio território, né, elas são o próprio bioma. Então, pensando nessa pesquisa com a Carnaúba, esse entendimento de que a Batalha do Genipapo foi esse grande marco histórico, mas se a gente for pensar um pouco, essa história ela é recontada sempre da mesma maneira e de uma ótica só, né? Então, para mim, revisitar e visitar essas comunidades e ir atrás dessas histórias que as comunidades locais têm sobre o que foi a Batalha do Genipapo, o que significa independência para elas, né? Que conceitos são esses para essas comunidades, para mim é muito mais importante porque a gente está trazendo essas pessoas que são elas que constroem a cultura, são elas que constroem as paisagens, são elas que constroem as memórias. E aí a gente começa também a querer conhecer um pouco mais a história das carnaúbas, né? Como tudo isso aconteceu no nosso estado. E é muito interessante porque é isso, né? A Carnaúba, ela tem essa coisa de viver 200 anos, em média, né? Então, se você for pensar na Batalha do Genipapo, por exemplo, a fotografia não visitou esse marco histórico, né? Sempre o que a gente tem referências é de pinturas, acho que recentemente tem alguma coisa de documentários, filmes e tal, mas a fotografia, você não tem registro fotográfico, né? Sobre isso, assim. Então, tudo é sobre esse imaginário que a gente tem sempre desses livros que a gente leu e tal. E viajando por essas comunidades, lá na comunidade Resolvida, a Dona Lourdes, uma das senhoras que a gente conversou e que eu conheci, ela falou muito isso, assim, de que os historiadores sempre vêm aqui, eles contam essa história da batalha, mas realmente quem sabe dessas histórias são as pessoas que moram no lugar, né? Porque a gente tem os antepassados que participaram da batalha, né? A gente conhece pessoas que falam outras histórias que não são contadas sobre isso. É como se fosse algo, não sei se é essa a palavra certa, mas assim, se conta histórias que querem que o povo saiba. Mas não se contam muitas vezes o que o povo precisaria saber. Isso, porque eu acho que é isso, né? Quando você dá sabedoria e liberdade para um povo, né? Ele cresce, Sim. Né? Ele tem autonomia, né? Quando você chegou nesses ambientes, nessas regiões, para estar mostrando e para estar fazendo esse levantamento, o que se tornou curioso para você? O que para você antes você não tinha nem noção e que você aprendeu muito? Porque eu tenho essa curiosidade. Na verdade, todo dia é muita informação vivendo nessas comunidades, né? É um aprendizado de vida, assim, do tipo de você estar no mundo, né? Do que você faz enquanto um ser humano, assim. E eu acho que o que eu mais tenho aprendido nessas comunidades é como que a gente pode se entender melhor, a gente, que eu digo muito mais as pessoas que moram nesses territórios, como que a gente pode se entender enquanto território, enquanto bioma, sabe? Como que a gente pode estar mais misturado e entender mais transversal esse lugar da natureza, assim. E ao mesmo tempo se fala, né, dessas histórias, mas a gente tem tanta riqueza para ser valorizada, para ser descoberta. Muito. E aí quando a gente vê a Carnaúba, a gente vê a importância dela, e eu acredito que essas pessoas dessas regiões sabem o que essa Carnaúba representa para elas. Muito, porque é um saber ancestral. Por exemplo, Sim. Nessa comunidade Resolvido, que é ali na região de Campo Maior, as mulheres já têm essa coisa do artesanato, né? Esse trabalho com artesanato na palha da Carnaúba, também com a palha do tucum, né? A fibra do tucum. E isso elas estavam me contando que não é de agora, né? Foi um projeto para lá que, na verdade, reativou essa memória de infância delas. Então, são coisas que a avó, bisavó já faziam ali. E aí tem um conhecimento que ele é repassado, mas ele só é reconhecido quando elas começam a entender também esse lugar, porque elas já faziam vassoura lá atrás. Olha. Mas conversando, elas falavam, eu não entendia que fazer vassoura também era um tipo de arte, um tipo de saber, né? Eu não tinha, nem que eu não sabia, elas falavam que eu não reconhecia isso como um lugar de que eu sei fazer, sabe? Muito de legal. que é um tipo de arte, de artesanato. E você se encantando mais e mais, né? É um levantamento que parece que não termina nunca, né? Não termina nunca, porque na verdade é um levantamento de narrativas, de histórias, né? E aí elas vão se intercruzando, assim. Tem muitas narrativas desencontradas. E o Árvore que Arranha, para mim, é um projeto que ele admite esse lugar
dessas narrativas múltiplas, assim, né? E aí a gente olha para uma carnaúba como essa e a gente percebe o seguinte, que você não está destruindo o meio ambiente, né? Porque ó, você vê ela seca ali no chão e o quanto ela pode ser útil, né? E esses territórios ele faz o uso com o manejo correto, né? As comunidades tradicionais são as que mais têm a nos ensinar sobre esse manejo correto junto à natureza, às plantas, às árvores, aos animais, né? Que bom! E aí a gente vai falar dessa exposição, né? Que vai acontecer dia 11, Abre amanhã, Amanhã, a partir de que horas e onde? A partir das 18 horas, às 21. Ela fica aberta do dia 11 ao dia 21. O que as pessoas vão poder ver? Então, vai ser lá no Campo Arte Contemporânea, no bairro São João. Um espaço de arte, cultura, residências artísticas. Lá, então, na exposição vai ter muitas imagens, fotografias, né? E objetos também, né? Tem um tronco de tucum, né? Que é todo espinhento. Então, para mim esse trabalho ele fala muito dessa ideia dessas narrativas que espetam mesmo, que espinham, que arranham, sabe? Que não estão nesse lugar comum de entendimento, assim, do que já foi contado sobre a batalha. Então a exposição toda ela percorre esse lugar dessas narrativas, assim. Então são alguns objetos, né? Alguns objetos que trabalham e misturam essa ideia do documental e da ficção, né? Então tem essa coisa dentro do projeto, do trabalho, que para mim eu entendo esse trabalho justamente como esse trabalho que ele fica brincando e brigando com essas fronteiras, né? Nossa, da ficção e do documental, assim. Acho que vai ser muito lindo, né? A gente já convidando as pessoas para marcar presença e para você também ficar conhecedor. Porque às vezes você sai daqui, mesmo você sendo do Piauí, e você não tem informação nenhuma clara sobre o que o seu estado tem. Total. E às vezes a gente vai para fora, a gente passa vergonha. Porque tem tantas coisas que a gente desconhece, tem tantas outras que pessoas que estão fora sabem mais do que a gente. Então, assim, quando você faz um levantamento como esse, você é o tipo da pessoa que, se for convidado para falar sobre a carnaúba, você está preparadíssimo. Então, isso é muito sério. Então, a partir do momento que você tem esse prazer, esse desejo e essa vontade de chegar à população mostrando através dessa exposição, você abre um outro ponto da história. Total. E mais do que eu, essas pessoas que me ensinaram nos territórios, né? Acredito. Tipo a Serrate, que é essa senhora que tá na foto. O que ela tava mostrando ali pra você? Ela tá com um talo de carnaúba, né? No braço ali, ó, aquele talo espinhento. E aí tem umas fotos na exposição que é justamente essa imagem aí, né? De onde eu tô fotografando ali o braço dela e tal. Então a gente brincou com essa ideia que as carnaúbas também e os tucuns são esses lugares de defesa para esse povo, né? Tanto até hoje pensando economicamente a vida dessas pessoas, como nesse lugar histórico, assim, né? De dar sombra a essas pessoas também. Muito bom. Ed, aquele coordenador que veio da universidade foi a respeito da carnaúba, não foi? Foi a carnaúba? Foi Buriti? Buriti. Pra fazer Ah, tá. Mas assim, com a carnaúba, nossa. Linhas, né? Seca, pega o microfone, né? Ed. Pega o microfone aí, porque o Ed também é do campo e o Ed tem muitas informações. Abre o microfone do Ed. Que legal. Só pra gente... Olha que interessante, você falando e ele... A carnaúba, ela é muito usada na construção de casas. A madeira, ela é muito resistente para fazer a linha, né? Fazer o caibro, ela serrada, ela vira ripas. E a folha, ela é usada para fazer tipo aquelas casinhas de beira de piscina, porque para você fazer uma casa com palha de carnaúba, haja palha. Então era mais feita aquelas barraquinhas próximo de piscina. Lá na comunidade do Resolvido, a palha da carnaúba é usada para coberta, mas é mais também assim no alpendre ou uma casa anexo para guardar outras coisas. Pequenas. Nossa, que legal, que gostoso. E além, Valusa, do forte, que é a extração da cera. Da cera. Muito bom. Parabéns. E o uso da palha para fazer, porque eles retiram a palha, eles não destroem a palmeira, né? E eles batem a palha para extrair a cera e o que fica da folha
serve de adubo. Você viu, né? Até vassouras, né? Sim. Muito interessante. Obrigada, Ed. Que bom. Eles dizem que Você de fica tudo, emocionada, né? Quando você vê uma pessoa como o Ed falando, você vai lá pro seu levantamento, É porque né? é um saber muito de vida, assim. Isso é muito importante a gente valorizar. Ninguém toma isso sabe? de você, né? É Total. algo muito seu, faz parte muito da tua história, da tua memória afetiva. E você ganhando essa experiência, né, no dia a dia. Parabéns. Obrigado. Tô muito orgulhosa, tá? Obrigado, Manu. Que Deus te abençoe, que você chegue mais longe com a sua exposição, que as pessoas possam ver mais e mais. Eu tô muito orgulhosa de estar aqui com você. Obrigado, e obrigado pelo espaço também. É Pra importante gente é uma a gente ter maravilha. esse espaço para compartilhar. Obrigada. né, Não, aqui, essas coisas. enquanto eu estiver aqui, a gente vai estar sempre mexendo, eu e a Lorena, né, Lorena? A gente vai estar sempre fazendo esses trabalhos porque a gente valoriza vocês e a gente valoriza o nosso povo e a gente tem que trazer essa inteligência pro povo. A gente só aprende com quem tá vivendo, né? Total. Se você não, você pode não estar praticando, mas você tá ouvindo, você tá vendo e você tá se comunicando, mantendo esse feedback. E por sinal combinou até comigo hoje aqui, todo de verde, né? Há esperança em tudo que a gente faz nesse mundo. Depende de como você vê e como você leva as informações e aonde você pretende chegar. Você vê que um grande fotógrafo, um grande artista mostra uma exposição valorizando o que muitas vezes as pessoas não querem valorizar. Então, parabéns. O teu Instagram é? Maurício Pokémon. Tá bom. Não, ninguém vai esquecer não, viu, Maurício Pokémon?